Eu preciso usar adoçante? Eu sou diabético, será que eu preciso usar? Eu quero perder peso. Será que essa prática que tem sendo feita cada vez mais frequentemente é preciso ser realizada? Então vamos lá, eu quero nesse vídeo trazer um pouco da prática clínica e das reais indicações e dos tipos de adoçante. Então vamos lá, a gente sabe que já passamos pela era low fat e agora a gente está passando pela era low carb e o consumo dos adoçantes ele está super junto, né, de uma era low carb, justamente porque o adoçante ele acaba sendo isento de carboidrato e isento de caloria. Então a gente sabe, hoje já tem muita clareza sobre esse consumo excessivo e abusivo. Agora, e as indicações para a utilização de açúcar e adoçante? Então essa é uma dúvida que eu recebo muito no consultório, mas Anne, qual é o melhor tipo de açúcar? Anne, qual é o melhor adoçante que eu posso utilizar? Talvez a resposta não seja nenhum deles, seja consumir o mínimo possível ou até mesmo não consumir. Eu quero, através desse vídeo aqui, te trazer algumas informações mais sobre os tipos de adoçantes e os malefícios que eles podem estar causando. Hoje a gente sabe que o aumento das doenças crônicas, o aumento da obesidade, trouxe uma necessidade de utilizar adoçantes e restringir a caloria de uma maneira geral. E esses adoçantes acabaram entrando na vida aqui da população brasileira, americana também. Tanto num café que você vai e logo te dão a opção de um adoçante ou do próprio açúcar, coisa que a gente não vê, por exemplo, na Europa. Dificilmente você vai sentar num café e vão te oferecer um adoçante para ser utilizado junto com a preparação. Então, daí a gente já deve ficar alerta e, na verdade, o consumo de adoçantes ele cresce tão exponencialmente quanto a obesidade. Então, será que os dois estão relacionados? A gente não tem evidências ainda que suportem essa relação entre obesidade e adoçante, mas temos evidências sim que suportam que os adoçantes eles não contribuem necessariamente para a perda de peso e, na verdade, eles podem contribuir até para uma ação bem oposta. Tá? A gente tem estudos até que mostram que ele poderia estar gerando aumento de peso. Então, antes da gente falar sobre essas consequências da utilização dos adoçantes, vamos lembrar aqui os tipos de adoçante. Então, a gente tem adoçantes naturais e adoçantes artificiais. Os artificiais são, por exemplo, a sacarina, a sucralose, né, o acesulfame K. Então, são alguns tipos de adoçante. Os adoçantes naturais, aqui eu poderia estar destacando o xilitol, a estévia, né, que são muito utilizados hoje em dia. Eu acho interessante, aqui antes de falar de malefícios ou benefícios, pontuar que a Sociedade Brasileira de Diabetes, na sua diretriz, nas suas recomendações, ela não fala que o indivíduo que tem diabetes, ou o indivíduo com diabetes, que ele necessita utilizar adoçante. Isso pode ser utilizado ou não, dependendo do que vai ser prescrito para esse paciente em relação à qualidade da alimentação. Então, indivíduos com diabetes não necessariamente precisam utilizar adoçantes, bem como na diretriz de obesidade, indivíduos com excesso de peso corporal também não precisam utilizar adoçantes, tá? Então, não é uma relação. Então, se você não gosta de adoçantes, por exemplo, vamos buscar, por exemplo, uma adaptação do paladar a um alimento menos doce, coisa que os adoçantes atrapalham bastante. Então, uma revisão publicada em 2019, vou deixar aqui a referência para vocês, mostra que os adoçantes eles podem, por exemplo, trazer de malefício uma alteração da flora gastrointestinal. Hoje a gente sabe que tem mais bactéria no nosso intestino do que célula no corpo inteiro, então não é uma boa ideia a gente trazer alteração dessa flora bacteriana. E essa flora bacteriana, uma disruptura dessa flora está associada ao diabetes. Então, adoçantes podem piorar o manejo, o controle do diabetes por alteração de flora. Anne, mas e os adoçantes naturais? Os adoçantes naturais, eles são seguros, destacando aqui a estévia e o xilitol, porém, em grandes quantidades, eles podem trazer trazer desconforto da parte digestiva, fora que tem um paladar, né, que não é tolerado por todos os indivíduos. Então,
Se for consumir, se optar por consumir, vai consumir em pequenas quantidades. E tem que ficar claro, né? O adoçante não é uma varinha mágica que vai ajudar no seu controle de glicose e muito menos no seu manejo de peso. Então, conversa com o profissional e avalia essa real necessidade de utilização dos adoçantes no seu dia a dia alimentar. Tem uma segunda questão que eu acho que é bem importante. Os adoçantes acabam gerando um descompasso na sensibilidade do sabor doce. O que significa isso? Né? O corpo ele se prepara para receber uma alta carga de açúcar quando ele entra em contato com aquele sabor muito adocicado, né, dos adoçantes, e na verdade ele não recebe, isso engana o corpo. E aí o corpo ele acaba tendo mecanismos de conservar essa energia que está sendo ingerida, mesmo que o adoçante não tenha caloria nenhuma, mas ele está ingerindo com outros alimentos, né? Então esse é um ponto negativo também da utilização dos adoçantes. Outra questão que eu acho que é fundamental é a gente também levantar não só desse descompasso, mas a permissão de comer um alimento de baixíssima caloria faz com que muitas pessoas tenham verdadeiras compulsões. Já que não tem caloria ou tem pouca caloria, eu posso comer à vontade, né? E acaba sendo um consumo muito grande de produtos diet light, são produtos que se afastam do que deve ser recomendado para pacientes com diabetes, como, por exemplo, alimentos in natura, legumes, verduras, frutas, vegetais, grãos, alimentos que não necessitam absolutamente de adoçante nem de adição de açúcar. Então, pode parecer um lugar comum aqui a questão do equilíbrio alimentar, mas o adoçante pode fazer parte sim da alimentação, mas ele não precisa estar presente o dia todo, bem como o próprio açúcar, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes fala em torno de 5% do consumo calórico total de açúcar. Então, um profissional de saúde, um nutricionista pode ajudar a calcular qual é essa quantidade de açúcar que não vai trazer prejuízo no seu controle da glicose. E aí a dica que eu deixo aqui, procura adaptar o seu paladar a um sabor menos doce. Aquela velha e boa experiência do cafezinho, costuma colocar 5 gotas de adoçante, experimenta colocar 4 na semana seguinte, 3, e vai reduzindo essa exposição até que você possa aprender o sabor do verdadeiro café, que é o café não adoçado. E assim você não precisa utilizar o adoçante e você melhora a sua sensibilidade e melhora o seu paladar. Então, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Lembrando aqui, mensagem, regra de ouro. Pessoas com diabetes não precisam utilizar adoçante, bem como pessoas com excesso de peso também não precisam utilizar adoçante. Elas podem utilizar, em quantidades mínimas e, de preferência, adoçantes naturais. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida sobre adoçante, deixa aqui na seção de comentários. E lembrando que açúcar é açúcar, né, pessoal? Se é demerara, se é açúcar do coco, se é qualquer tipo de açúcar, também é açúcar e deve ser consumido no máximo até 5% da nossa alimentação.